Oi pessoal, meu nome é Douglas, eu vou corrigir a UBF 2014. Vou começar pela prova de nível 3 para o terceiro ano e quarto ano do nível técnico. Bom, a primeira questão, ele traz uma distribuição de átomos num cristal e ele fala que essa distribuição ela é cúbica, ou seja, cada átomo está no vértice do cubo. E aí ele pergunta na questão 1, uma questão de eletrostática, e ele pergunta quanto vale a força que um dado átomo vai sofrer. Então vamos lá, vou diminuir a figura. Aí, deixar aqui, posicionado aqui. E vamos lá. Letra A, ele fala o seguinte. Calcule a força eletrostática, o módulo dela, que o átomo 6 sente devido ao 2. Então, a força que 2 causa em 6. E ele falou o seguinte, para você fazer o exercício com as seguintes informações. A distância entre cada átomo é chamada de D. Distância. E ele falou o seguinte, que a carga de cada átomo você pode adotar como positiva, ou seja, que é maior que zero. Tudo bem? E vamos lá então. Calcular essa força. Ele fala assim, a força que o 2 causa em 6, que o átomo 2 causa em 6, como eles estão na mesma direção vertical, é mais simples. Observa o seguinte, como as carguinhas são positivas e a distância é D, eles vão sofrer uma força de repulsão que eu vou chamar de F2,6. Vamos lá, e vamos calcular essa força. Vai ficar K, Q quadrado, lembra da lei de Coulomb, que é carga vezes carga, que vai aparecer aqui. Como as cargas são de mesmo módulo, Q quadrado, sobre a distância ao quadrado. Está aqui a resposta da letra A. Certo? Pois bem, feito isso, letra B. Vou diminuir um pouco a figura. Fiz um risco aqui, peraí. Agora vamos lá, diminuir um pouco a figura. E vamos lá, fazer a letra B. Bom, então, para a letra B, a gente tem que calcular a distância entre os átomos 4 e 6. E você tem que usar a diagonal do cubo. Para um aluno que se preparou muito bem, um aluno que tem perfil de exatos, o pessoal sendo bem sincero com o professor, a diagonal do cubo você deve saber que ela tem que ser igual num cubo de aresta D, ela tem que valer D raiz quadrada de 3. Então, era para o aluno ser muito rápido nisso. Portanto, fica da seguinte forma. Aqui, eu estou representando um cubo. Ó, o cubo está aqui. Feito o cubo, ele fala o seguinte, qual é a força eletrostática que o átomo 4 causa no átomo 6. Se você observar no posicionamento, aqui está o 4 e aqui está o 6. A distância é essa aqui, ó, a diagonal principal. Você tem que calcular ela. Como? Forma um Pitágoras aqui, ó, entre a diagonal da face. Forma um triângulo retângulo, né, na verdade, desculpa. O D, que é a distância entre os átomos, a diagonal da face, e aí você obtém esse daqui, a diagonal principal. Como que a gente vai obter? Vou representar aqui, ó, rapidinho, triângulo retângulo, diagonal do cubo, diagonal da face, lembre que é D raiz de 2, que é um quadrado da face, e a distância aqui vertical, D. Feito isso, você vai calcular a diagonal do cubo, Dzão, da seguinte forma. Dzão ao quadrado igual D raiz de 2 ao quadrado, que é D quadrado vezes 2, mais D quadrado. Então, Dzão ao quadrado é D raiz quadrada de 3. Portanto, essa é a nossa diagonal do cubo. Agora, é só calcular a força eletrostática. Vamos lá.
a força eletrostática, que 4 causa em 6 é dada por Q quadrado, e a distância diagonal que a gente achou, D raiz de 3 ao quadrado. Espera aí que esse meu 3 ficou parecendo um 5. A resposta é K quadrado e 3D quadrado. Bom, feito isso, a gente encerra o item B. E agora, vamos lá para o item C. Vou só diminuir a figura, colocar ela aqui. Então vamos lá. Item C. O item C, ele não pede cálculo da força, mas é preciso calcular. Ele pede a razão. E ele pede a razão da força que... A razão entre o módulo das forças elétricas no átomo 6 devido ao átomo 2 e ao átomo 3. Então ele pede a razão entre F2,6 sobre F3,6. F2,6 a gente já calculou no item A, né? A gente já tem esse cálculo feito aqui, ó. Então, agora a gente só precisa calcular F3,6 e depois obter a razão. Como que a gente obtém F3,6? A força que 3 causa em 6. Observa, eu vou ampliar a figura. Ó, observa que a distância entre o átomo 3 e o átomo 6 é a diagonal dessa face, que eu vou chamar de D'. Vou até apagar esse D para não confundir vocês. Então vou deixar assim, ó. Como essa aqui é a distância que eu preciso utilizar, a diagonal da face. Vamos lá, então. Como que a gente vai fazer? Simples, é o mesmo procedimento que a gente fez, só que agora eu vou um pouquinho mais rápido. Vai ficar que F3,6 vale Q quadrado. A distância da face é D raiz de 2, isso ao quadrado. Então F3,6 vale Q quadrado sobre 2D quadrado. Bom, lembra que a gente quer obter a razão. Então agora eu vou fazer o seguinte. Observa que Q quadrado sobre 2 aparece aqui, ó. Observou esse traço azul? E aí, observa o seguinte. Se Q quadrado sobre D quadrado é a força que 2 causa em 6, e ela aparece aqui, ó, Q quadrado sobre D quadrado, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que F3,6 é igual a F2,6 sobre 2. Certo? Com isso, a gente conclui que F2,6 é o dobro de F3,6. Se é o dobro, o que a gente pode fazer? Calcular a razão. Se você calcular a razão agora, facilmente você vai observar que a razão vai dar... Espera aí, dificuldade aqui em mexer com software. A razão vai ficar como? Espera aí que tem uma dificuldade com a cor também. Agora vai ficar preto. Aí, R igual 2F3,6 dividido por F3,6. Aí R vai dar 2. Resposta da letra C. Alguém pode falar, mas professor, eu fiz de um jeito muito mais rápido, tal, substituir. Ótimo.
era para fazer de uma forma rápida, lembrando que era uma questão objetiva. A resposta que importava, né? Essa é a dificuldade da parte direta da prova, porque qualquer errinho que você tenha em conta ou até mesmo numa pequena passagem em matemática pode prejudicar toda a sua questão. Bom, pessoal, essa é a questão 1. No decorrer da semana eu vou lançando as outras questões e pretendo acabar nessa semana os 3 níveis. E lembrando, eu preciso dos seus comentários, sugestões, críticas para melhorar. Ficar o vídeo ou mais objetivo, mais curto, ter mais detalhes. E assim ficar cada vez mais efetivo e melhor para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos vídeos. Até mais.